Então, boa tarde a todos e muito bem-vindos. Andamos há várias semanas a estudar o livro Os Mensageiros. É um livro que trata essencialmente de ensinamentos aos espíritos encarnados e desencarnados, que nos são trazidos, esses ensinamentos, pelo Espírito André Luís, e que nos relatam, nos mostram, pela psicografia de Franciscano de Xavier, como é bela a vivência dos espíritos no mundo espiritual. Do Espírito André Luís já sabemos muitas coisas, que vimos através do estudo que fizemos do livro Nosso Lar. Vamos enumerar algumas. Que André Luís não é o seu nome verdadeiro, que foi médico no Rio de Janeiro, que foi casado com Zélia e teve 3 filhos, um rapaz e 2 raparigas, que foi pessoa abastada, dificuldades económicas não tinha, que desencarnou novo, 40 anos, vítima de doença, fruto dos seus desvarios e das suas imprevidências, e que, quando desencarnou, permaneceu no umbral por longos 8 anos. Foi recolhido para a colónia espiritual Nosso Lar por interferência e ajuda de sua mãe, que já era um espírito mais elevado. André Luís, graças à sua abnegação e trabalhos incansáveis de auxílio ao próximo, alguns anos mais tarde conquistou a faculdade de habilitação e recebeu a comenda de cidadão de Nosso Lar. Habilitação é a maneira de andar dos espíritos mais evoluídos. Espiritualmente, claro. Eles levitam, eles andam pelo ar. André Luís é um exemplo dignificante de autorreforma. Agora, na obra Os Mensageiros, ele reporta os aprendizados, os ensinamentos que alcançou junto à equipe de auxiliares, aprendizes. Primeiro, no Centro de Mensageiros, em Nosso Lar. Depois, em outro estágio, numa outra colónia espiritual, de nome Posto de Socorro. E a seguir, numa viagem à crosta, com duração de 1 semana, onde teve oportunidade de pôr em prática as lições recebidas, André Luís faz um alerta aos médiuns quanto à necessidade da prática dos ensinamentos na esfera íntima, a fim de evitarem surpresas negativas a quando do seu regresso ao mundo espiritual. Para complemento e ficamos a saber melhor a estrutura da obra que estamos a estudar, este livro desdobra-se em 3 partes. A primeira parte, que compreende do capítulo 1 ao 13, fala-nos de testemunhos de médiuns desencarnados que, tendo partido para o Nosso Lar, com tarefas, ou melhor, eu repito, que, tendo partido para a Terra, idos do Nosso Lar, com tarefas específicas, não conseguiram cumpri-las e, no retorno, pela desencarnação, sendo relatados dolorosas experiências e que, em muitos casos, são muito esclarecedoras. Na segunda parte, do capítulo 14 ao 32, André Luís descreve-nos os atendimentos prestados a encarnados e a desencarnados pela equipa de mensageiros do Nosso Lar. Na terceira e última, do 33 ao 51, é onde André Luís nos fala da
da viagem em caravana que fizeram, ou melhor, que ele fez, juntamente com Vicente e o protetor Aniceto, e que fizeram essa viagem à crosta, onde permaneceram por uma semana num lar humilde, uma verdadeira oficina de nosso lar na terra, participando de atendimentos encarnados e desencarnados, sobressaindo preciosos ensinamentos sobre reuniões mediúnicas. Então, temos constatado nos capítulos anteriores a ligação que André Luís está fazendo entre as experiências fracassadas dos médios, dos doutrinadores, e os conselhos recebidos dos espíritos superiores, dos espíritos instrutores, que são os que preparam a nossa vinda, são os que preparam os espíritos no mundo espiritual. Neste caso, na colónia espiritual Nosso Lar. Os espíritos para virem à Terra, a fim de eles se transformarem em mensageiros de amor, na transformação de todas as nossas estruturas de conhecimento e de entendimento sobre as questões do espírito. Para nós sintonizarmos, na semana passada, estudámos o desastre espiritual de Acelino. Não sei se recordam. Acelino, aquele médium muito bem preparado. Tratava-se de um médium que via e ouvia os espíritos e também psicografava. Ele veio à Terra, reencarnou com uma missão e trabalhar no bem, na ajuda dos irmãos sofredores. Ele se perdeu e passou a usar a sua mediunidade, as suas faculdades mediúnicas, como profissão, sendo então um instrumento de ganho material. É claro, deu-se muito mal, daí o seu sofrimento, como ele nos contou, daí o seu desastre espiritual. Infelizmente, ainda hoje, há muitos desses médios ainda não aprenderam que não se pode vender o que nos é dado de graça. No capítulo de hoje, estamos ainda no Departamento de Comunicação do Centro de Mensageiros. André Luís continua a ouvir as conversas, os relatos, as trocas de impressões entre vários espíritos que, embora preparados, falharam nas tarefas que se haviam proposto realizar a quando da sua vinda à Terra. Falharam por invigilância. Falharam porque não vigiaram a sua conduta, os seus pensamentos, os seus relacionamentos com seus irmãos. Como vamos ver agora no capítulo número 9, que se chama Ouvindo Impressões. Eu peço que acompanhem, por favor. Deixando Acelino em conversação mais íntima com Otávio, André Luís foi levado por Vicente a outro ângulo da sala. Muitos grupos se mantinham em palestra interessante e educativa. André Luís observava que quase todos comentavam as derrotas que sofreram na Terra. Fiz quanto pude, exclamava uma velhinha simpática para duas companheiras que a escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre com voz muito alta em meu espírito, obrigando-me ao desempenho da tarefa. Mas, e o meu marido? Amâncio nunca se conformou. Ele não aceitava aquelas tarefas da esposa. E continuava a nossa amiga. Se os enfermos me procuravam no receituário comum, agravava-se-lhe a neurastenia. Se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se, ciumento. Que pensam vocês?
chegava a mobilizar minhas filhas contra mim. Como seria possível, em tais circunstâncias, atender a obrigações mediúnicas, a desempenhar as suas tarefas, as tarefas que trazia? Nós já sabemos que as famílias são escolhidas por cada um de nós e que muitas vezes, se não quase sempre, vêm espíritos para acerto e para serem ajudados. Amâncio, naquela família, veio para aprender. E Mariana era o nome daquela velhinha simpática, estava a deixar-se abater às primeiras dificuldades. Continuamos. Todavia, ponderou uma das senhoras que parecia mais segura de si. Sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. É verdade. Sim, se acreditamos, se temos força de vontade, há sempre uma maneira de contrariar as adversidades. Encaremos nossos problemas com realismo. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Nós também sabemos que sempre que estamos no trabalho do bem, nunca estamos sós. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas, se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos são muito mais contagiosos que as nossas palavras. Sim, respondeu Mariana, emitindo uma voz diferente. Concordo com a observação. É verdade. Nunca pude sofrer a incompreensão dos meus familiares sem reclamar. É isso mesmo. Devemos aceitar todas as reveses da vida com resignação. Para trabalharmos com eficiência, tornou a companheira sensata, é preciso saber calar, antes de tudo. Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimentos de nossas obrigações. Assim digo, porque o meu caso, a bem dizer, é muito semelhante ao seu. Fomos para a Terra para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela Terra para discutir nossos caprichos. Não executei minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Nossos instrutores, aqui, muito me recomendaram que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci. No trabalho temporário da terra, se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista em matéria de religião, incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. Destas graves imprudências nasceu minha perda última, na qual agravei em muito as minhas responsabilidades. Quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Sim, minha irmã,
Assim era difícil, muito difícil sintonizar com o alto. As vibrações eram baixas e só ouviam pelas redondezas amiguinhos menos bons. Nesse instante, Vicente voltou a chamar André Luís para lhe apresentar um amigo. Ao nosso lado, outro grupo de senhoras conversava animadamente. Afinal, Ernestina, indagava uma delas, a mais jovem, qual foi a causa do seu desastre? O medo, apenas o medo, minha amiga, explicou-lhe a interpelada. Tive medo de tudo e de todos. O medo foi o meu grande mal. Mas, como tudo isto impressiona, diz Benita. Você foi muito preparada. Recordo-me, ainda nas nossas lições em conjunto. As instrutoras do Departamento de Esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era um padrão para nós outras. Sim, minha querida Benita, suas lembranças fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Nos estudiosos do plano físico, enxergava pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, presumia encontrar apenas galhofeiros fantasiados de orientadores. E em mim mesma, receava as tendências nocivas. Muitos amigos tinham em conta de virtuosa pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de uma doente voluntária carregada de aflições inúteis. Foi uma grande infantilidade da sua parte, retrucou Benita. Você esqueceu que na esfera carnal o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Nesse trabalho, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários. As ironias da ignorância, os ataques da insensatez, as sugestões inferiores da nossa própria animalidade surgirão com certeza no caminho de todo o trabalhador fiel. São circunstâncias lógicas e fatais do serviço, porque não vamos ao mundo físico para descanso injustificável, mas para uma luta pela nossa melhoria interior, a despeito de todo o impedimento fortuito. Compreendo agora, disse a outra. Todavia, o receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade. É, minha amiga, tornou Benita, é tarde para lamentar. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. André Luís ouvia esta conversa com interesse crescente, mas Vicente levou adiante para novas apresentações. Ele entendia estes agradáveis deveres da sociedade do nosso lar, mas, para não perder o ensejo de se instruir, continuava atento às conversas em torno. Seu intuito no aprendizado com todas aquelas experiências fracassadas. E continua. Alguns cavalheiros mantinham discreta permuta de pareceres. Reconheço que fali, dizia um deles em tom grave, e muito já espiei nas regiões inferiores, mas aguardo novo recurso
da previdência. Faltou-lhe, porém, bastante orientação para o caminho? Perguntava um companheiro. Explique-me, esclareceu o primeiro. Faltou-me o apoio, o amparo da esposa. Enquanto estive a meu lado, verificava-se profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Minha noção de balanço estava nas mãos de minha querida Adélia. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar sempre preparado para o serviço do Senhor, em qualquer circunstância. Não aprendi a ciência da conformação e nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Quando me senti sem a dedicada companheira, arrebatada pela morte, amedrontei-me por sentir-me em desequilíbrio e erradamente procurei substituí-la. E fui acidentado. Extremamente ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com os seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Voltei insensivelmente ao convívio de criaturas perversas e, tendo começado bem, acabei mal. Os meus desastres espirituais foram enormes. Entretanto, embora reconheça a minha deficiência, entendo ainda hoje que o triunfo, mesmo no futuro, ser-me-á muito difícil sem a companhia da companheira bem-amada. Esta conversa tornava-se sumamente interessante. André Luís desejava acompanhar-lhe o curso, mas Vicente, na obrigação da apresentação, chamou-o para outro assunto e era necessário ele acompanhá-lo. Meus amigos, terminou aqui o capítulo. Vamos pedir a Jesus que nos continue a abençoar e que nos ajude a levar a nossa encarnação sempre no bem e no amor. E que nós possamos lembrar sempre de que é importante o vigiai e orai, como nos disse Jesus. Obrigado por terem vindo.